dizer que ele olha e vê um egípcio ferido dos seus irmãos. E ele decide olhar e viu para a esquerda, olhou para a direita e falou: não tem ninguém, vou matar ele. Matando ele, teve que fugir dali porque foi descoberto. Depois, sendo descoberto, ele agora defende algumas moças que estavam ali pegando água no poço. E a Bíblia vem dizendo agora que através disso agora ele arrumou um lugar, porque o pai das moças falou: traga esse homem que livrou vocês para vir morar aqui, vamos ajudar ele, já que ele livrou vocês de um perigo tão grande. E a Bíblia vem dizendo que agora ele vai do palácio a uma casa comum. Quando eu olho isso, uma coisa o Espírito de Deus me chamou a atenção na vida de Moisés, é que geralmente as pessoas começam de baixo para cima. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Moisés, ao decorrer, a trajetória dele foi diferente. Ele começou de cima para baixo. Ou seja, uma coisa forte que o Espírito de Deus falou no meu coração a respeito dessa mensagem é que o tempo do anonimato é fundamental para Deus levantar você. Fala para você, irmão, falando assim, o tempo do anonimato é fundamental para Deus levantar você. E o que é anonimato? Anonimato é quando você está obscuro, é quando o seu nome não é assinado. Vou dar um exemplo mais claro. É o caso de Davi. Matou leão, matou urso, mas não tinha o seu nome reconhecido, estava obscuro. E quando a gente olha isso, eu já começo a lembrar já nos primeiros passos da caminhada como é difícil. Como é difícil quando Deus levanta um profeta dentro da igreja e as pessoas olham e falam: esse profeta começou ontem, já quer profetizar, já quer bancar o ousado, e as pessoas duvidam, desacreditam, jogam pedra. Eu sei o quanto é difícil uma pessoa que está começando a sua chamada e que alguém olha e fala: não dá para confiar, porque há tanto tempo atrás esse fulano estava fora dos caminhos de Deus, estava aprontando de tudo, e agora foi para a igreja, agora rapidamente já começa a falar que Deus está usando, já começa a falar que está tendo sonhos de Deus, já começa a falar que está tendo visões de Deus, já começa a falar que está sendo usado no louvor, na palavra, ou seja, em que as pessoas começam a duvidar. E é normal que quem está passando por toda aquela injustiça, é normal para aqueles que se encontram com o seu nome obscuro, com o seu nome não está sendo divulgado, é normal que essa pessoa olhe e diga: poxa, eu estou servindo a Deus com fidelidade, mas eu não sou reconhecido. Então, esse anonimato, esse tempo que o reconhecimento não vem, ele nos fere e provoca ferida nas nossas almas. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, esse tempo é fundamental para Deus levantar você. Avisa desse irmão que está falando, o tempo do anonimato é fundamental para Deus levantar você. Eu estive em Camboriú, não sei se era 2010 ou 2011, missionários aí, e aconteceu uma coisa lá que a gente dava até pena, porque tinha uns cantores tudo conhecidos em cima do altar. E aí eu passando em cima do altar assim, e esse ficava com aquele crachazinho, né, cantor, e todo mundo ia nos cantores conhecidos e pegava, chegava assim, fulano de tal, chegava lá perto, né, Cassiano, aquela turma toda laureada, e todo mundo chegava, vamos tirar uma foto, e os cantores desconhecidos, eles ficavam no canto, desconhecido entre aspas, né, irmãos? Porque às vezes era a pessoa que roda muitos lugares, só porque não canta ali, era menosprezado, então às vezes a gente passava, e ninguém pedia para tirar foto com eles, irmão. E achava interessante porque os mais conhecidos, eles passavam, acabavam assim, porque lá atrás tem uma saída, então eles saíam pelos fundos, eles não saem no meio do povão, não. A Elaine Martins tentou sair no meio do povão lá e enquadrou, todo mundo fechou, ninguém não ganha de foto. Então você olhava aquela multidão atrás de alguns, e quando você olhava para outros, que na verdade também eram pessoas que, com vocação de Deus e com chamada forte, mas as pessoas passavam direto e ia naqueles que estavam mais conhecidos, já tinham, né, seu nome mais reconhecido. E eu olhava assim e falava: meu Deus, eu dava até pena. Teve um lá que eu olhei e falei assim: vou pedir para tirar foto com esse cara, eu não sei nem quem ele é, não. Eu falei: eu tenho vontade de pedir, porque você olha e fala assim: meu Deus do céu. Eles pararam dando a maior atenção para quem estivesse ali pronto para conversar com eles, mas ninguém queria saber disso, irmão. Passava todo direto, era gente. Enquanto estava do lado assim, março esse ano, aquela feira de segurança. Porque quem olha no DVD às vezes não sabe, ó. Tem uma turminha que fica lá atrás, um colado no outro de terra, lá você pensa em um monte de pastor, na teoria não é não, fica todo assim, ó. Que o braço tá, né, porque tá fazendo meio que uma escolta, né?
E eu falei, meu Deus do céu, enquanto as pessoas correm para tirar foto com eles, outros ficavam assim jogados naquele anonimato, nem que assim. Então se olhava, dava até uma certa pena. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada, o anonimato é um tempo que Deus tira para levantar você, quem está entendendo? E muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende isso. A gente não entende que o tempo aí da humilhação é bom. Esse tempo que Deus permite certas coisas acontecer é bom. Eu certa feita fui pregar numa igreja, eu acho que até já contei isso aqui. Eles foram buscar de copo, quando chegou dentro da copa, ninguém nem conversava comigo. Falei, não, misericórdia, que povo esquisito, chama ele para pregar na igreja, ninguém fala nada, porque esse silêncio, bom, eles fizeram tão pouco caso de mim, que quando eu cheguei, eu saí daqui possuído da unção de Deus. Quando eu entrei dentro da van, dentro da copa, porque eu vi que ficou aquele texto, como diz, você é mais um pregadorzinho que está vendo aí. Era mais ou menos assim o tratamento, de qualquer maneira, você sente quando as coisas estão meio esquisitas. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? O povo, sabe quando o povo começa a menosprezar? Falei, meu Deus, que coisa, povo estranho, ninguém, né? Nem cumprimentaram, ninguém cumprimentou, irmão. Você está entendendo? Só abriu a porta, foi dar com a galera, eles... na hora de passar para mim, alguém pergunta, como é que é o nome desse pregador aí? Falei, meu Deus do céu, o povo chama aí para pregar, não sabe nem o nome da gente, não entendendo mais nada. Sabe quando eles me diminuíram, mas diminuíram lá no fundo? Aí eu estava assim sentado, né? Eles nem chamou também para ficar montado da igreja, eu também sou tranquilo nisso também. Estou bem na última cadeira só vendo, fechado o olho, aquele culto lento. E eu fechando, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque o povo não está acreditando que vai sair nada. Eu vou falar para o senhor, aquela incredulidade começou a mexer comigo, eu comecei a ficar perturbado no culto. Falei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Fui clamando a Deus, quando eu fecho o olho, eu vi eu pregando em cima do altar e fogo caindo dentro da igreja. Falei, bora, vai ser tremendo de hoje. Eu achei engraçado, irmãos, como que as coisas é, porque tem gente que ama um som que está na gente, mas não ama a gente. Isso é diferente. Tem gente que ama a Assunção. Fala para o seu irmão da sua, tem gente que ama a Assunção, mas não ama você. Porque o dia que você está caindo e precisar de uma ajuda, eu vou te meter um pé nas costas para você parar. Mas enquanto você estiver profetizando, soltando na brasa, vai falar, vem cá, profeta, vem cá, vem de Deus, abraça, vem comida na mesa, come aqui comigo. Mas quando você precisa, te mete o pé, é conhecido. Vou dar um exemplo, isso acontecia com Jesus também. Lázaro, aquela turma lá, né? Maria, tudo eles amavam a Jesus. Porque Jesus não precisava fazer milagre na casa de Lázaro para ele ser bem recebido, ele já era recebido lá. Então era diferente. Então, voltando ao assunto aqui. Eu cheguei naquela igreja, aquela situação, quando eu comecei a pregar, irmão. Eu acho interessante, diminuíram tanto que Deus fez um vaso, virou um gigante lá naquela noite. Tremeu tudo, curou o presbítero que estava em cima do altar. O povo falava que não tinha esse negócio de ficar pulando e sapateando, todos sei que não. Eu meti a mão na cabeça do presbítero, Deus jogou ele no chão, ele caiu, todo mundo ficou assustado. A irmãzinha que falou, não, esse negócio não existe, ela foi recebendo poder, começou a igreja inteira a ser possuída pelo poder de Deus. Bom, quando voltou da compra, eu me assustei, irmão. Porque o tratamento voltou para me levar no colo. Ô pastor, você não quer que faz isso? Eu falei, meu Deus do céu, mas na hora de eu ir, ninguém deu nada. Aí agora estão querendo me carregar no colo, calma. Não, mesmo, pastor, você tem que até mudar de lugar, irmão. Não, pastor, senta aqui mais na frente, porque nesse lugar aqui, não precisa ficar lá espremido no meio do povo, não. Fica mais na frente. Eu falei, meu Deus, pra quê? E aí eu já vinha pedindo misericórdia. Eu falei, poxa vida, quanta hipocrisia dentro da casa de Deus. Para você ver como que as coisas é, irmão. Enquanto você está começando, as pessoas querem pisar. Mas quando Deus começa a te erguer, aí o tratamento muda. E é normal que esse processo que as pessoas estão pisando os incomodem no sério. E até aqueles que falam, não, Deus tem que, sabe? Mas eu entendo uma coisa, na vida de Moisés, que ele começou lá em cima. Começou cheio de riqueza, com uma herança muito grande para receber. Mas Deus precisava descer com ele ao anonimato. Porque dessa passagem que eu li, depois que ele mata esse egípcio, depois que as pessoas descobrem que é ele que comete esse crime, ele sai de um palácio para morar no meio de um lugar meio que deserto. A Bíblia chega a dizer que foram 40 anos para o lado de ladinho, você ficou 40 anos sendo preparado por Deus. 40 anos sendo dado no seu país, que ele vivia outrora como fugitivo, como alguém que era um assassino. Mas esse tempo moldou o caráter de Moisés ao ponto da Bíblia